Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, 3 de abril, e o assunto do Saco de Gatos dessa semana é ensino, é sobre educação. Meu nome é João Brajal, eu sou produtor do programa Saco de Gatos e vou apresentar o programa hoje porque a apresentadora oficial, a Joana Monteleone, está afônica. A convidada de hoje é a professora Débora Goulart. A Débora é doutora em Ciências Sociais, professora do Departamento de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Ela integra os grupos de estudo e pesquisa sobre educação e crítica social, política educacional e gestão escolar e educação, classes e conflitos sociais. A Débora também é membro da Rede Escola Pública e Universidade, que nos brindou ano passado com a coleção Rede Pública Paulista, do qual a obra Ensino Médio em Juventude e Luta é o 4º volume. Então, é com prazer que eu, que sempre estudei em escola pública e sou filho de professores, recebo a Débora aqui no nosso programa Saco de Gatos. A gente conversa com ela logo após a vinheta. Boa tarde, Débora. Como está você? Oi, boa tarde, João. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Muito bem. Na introdução, Débora, eu esqueci de mostrar o livro que a gente vai conversar hoje. É esse Sim, aqui, não é? Exato. Ensino Médio e Juventude em Luta, Política Educacional e Ação Estudantil em São Paulo. Débora, agora, antes da gente falar propriamente do livro, eu vou pedir para que você nos conte um pouco sobre a Repu, que é quem organizou a pesquisa que deu início, que é uma rede de pesquisadores, e organizou a pesquisa que deu origem à série, não é isso? Exato. A Repu, João, surgiu em 2016, na verdade, como formalmente, digamos assim, mas alguns professores e professoras começaram a se encontrar ainda em 2015, durante o período das ocupações de escola em São Paulo, no segundo semestre, para fornecer o que a gente tinha de dados sobre a rede pública de São Paulo, um pouco auxiliando os estudantes no que a gente achava que era uma reivindicação justa naquele momento, porque eles estavam lutando pela permanência das escolas, né, ou seja, que elas não fossem fechadas, e por conta disso, nem a reorganização das escolas, que eles seriam remanejados em milhões de uma escola para outra, para o fechamento de mais de 90 escolas, e a gente naquele momento se reuniu para, enfim, ceder os dados que a gente tinha de pesquisa, o conhecimento que a gente tinha da rede, para que a Secretaria de Educação pudesse ouvir os estudantes, e a nossa intenção era ajudá-los nisso, né? A partir daí, a gente formou uma rede de professores e professoras das universidades públicas, algumas universidades, institutos federais e uma universidade privada, para começar a acompanhar as reivindicações e acompanhar a política educacional numa tentativa de auxiliar e dialogar diretamente com os movimentos no momento em que a política acontece. Que, em geral, a pesquisa ela tem um tempo mais longo do que a ação política, né? Ela acontece depois que os dados já foram divulgados, depois que a política foi implantada, e a nossa intenção era justamente incidir no momento em que as coisas estivessem acontecendo. Então, foi assim que a gente começou a se organizar a partir de 2016, e aí surgiu a ideia, então, de fazermos uma grande pesquisa, organizarmos uma grande pesquisa que desse conta desse processo longo de política educacional em São Paulo, que começou, na verdade, em 1995, que é o marco, né, da entrada do PSDB no estado de São Paulo, no governo do estado. Então, foi assim que a gente formulou uma grande pesquisa, que foi financiada pela FAPESP, e conseguimos reunir mais de 70 pessoas para participar dessa pesquisa, né, em vários grupos de trabalho,
E o final dessa pesquisa são os 4 livros da série que a gente conhece hoje, né? Um deles, o último a ser lançado, que é o do Ensino Médio e Juventude em Luta. Muito bem. Professora, a coleção Rede Paulista hoje, ela já tratou de política e gestão educacional, relações e condição de trabalho dos profissionais da educação, da rede pública estadual, e políticas curriculares. Qual é o aspecto abordado nesse quarto volume? Bom, o 4º volume é justamente aquele que se origina no grupo de trabalho de sujeitos sociais na rede, em que a gente analisa, por um lado, a ação dos docentes e, por outro lado, a ação dos discentes, ou seja, dos estudantes. Esse livro trata especificamente sobre a ação dos estudantes e das estudantes, né? Então, a gente, seguindo o caminho da pesquisa que nós fizemos, e a gente teve que fazer um recorte menor, porque a gente não teve condições naquele momento da pesquisa de voltar de construir instrumentos capazes da gente remontar o movimento estudantil e os sujeitos, entrevistar sujeitos e ir atrás das pessoas que estivessem no movimento estudantil lá na década de 90, né? Porque isso demandava muito mais esforço de pesquisa do que a gente era capaz de fazer. É diferente dos outros grupos de trabalho que pesquisaram a política educacional, em que você trabalha com documentação, com arquivos, né? Então, com aqueles que pensaram ou que implementaram a política, então, isso foi possível. Mas remontar os sujeitos estudantis daquele período não era. Então, a gente parte da análise de 2010 até 2018 e o que aconteceu nesse período. Então, o livro trata especificamente desse embate dos estudantes em relação a uma política educacional. Muito bem. O Juventude em Luta, ele reúne 8 artigos, não é? A senhora poderia nos contar como foi o trabalho de reunir esses autores todos e nos contar um pouco sobre o que cada artigo nos traz? Então, João, na verdade, a gente não teve trabalho para reunir as pessoas, os artigos, Claro. na verdade, né? Uhum. O trabalho era anteriormente reunir as pessoas que compunham o GT. Uma parte delas é o caso meu, do professor José Alves, da professora Ana Corte, da professora Márcia Giacomini, da Rubi Araújo, do professor Silvio. Eles já faziam parte da rede, né? Eles já estavam na pesquisa, já estavam atuando. Então, também quem faz um prefácio, que é a professora Maria Carla Rochano, que também é pesquisadora da rede. Então, todos estávamos envolvidos na pesquisa diretamente, né? Então, foram eles que compuseram esse grupo de trabalho. Mas, digamos assim, a parte disso, né, desse grupo, nós convidamos 2 ex-secundaristas que ocuparam escolas, que estavam já na universidade, no momento em que a gente termina a pesquisa, que é 2020, e a gente, 2021, na verdade, a gente vai até 2021. Quando a gente encerra, nós tivemos a oportunidade de convidar 2 secundaristas para que eles próprios pudessem falar sobre o processo que durante algum tempo a gente das ocupações, que acompanhamos o pós. Então, nós chamamos esses estudantes, que é a Arisla e o Leonardo, para escreverem, para comporem também o livro, né, como sujeitos participantes daquilo que a pesquisa estava observando, que estava dialogando. Então, os artigos, eles surgem daí. Então, vou falar aqui na ordem, né, do nosso Pro- ahn,
Bom, então nós temos um primeiro artigo, que é da professora Ana Paula Corte e professor José Alves, Ensino Médio e Juventude, Produção do Conhecimento e Políticas Educacionais Paulistas, de 2008 a 2018, em que eles vão reconstituir quais foram as políticas educacionais desenvolvidas na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, olhando para essas duas categorias, né, que é o ensino médio e a juventude. Então, como a Secretaria tratou o ensino médio, como a Secretaria tratou o tema da juventude nessas políticas educacionais. Isso é importante porque, em grande medida, a gente vai perceber no artigo que existem permanências, né, ou seja, de uma gestão para outra forma, algumas alterações e muito silenciamento. Né? Então, muito do que a própria juventude estava discutindo sobre ela mesma não aparece nas políticas, e um conjunto de teorias e pesquisas sobre a juventude também não aparece. Então, a Secretaria escolhe muito bem qual é o tipo de abordagem que ela quer dar para qual tipo de juventude ela quer direcionar a política. Né? Então, esse artigo tem esse viés. Um outro capítulo que é Produção Acadêmica sobre Juventude e Adolescência no Contexto Educacional, que é do professor José Alves também, ele vai analisar essa relação entre adolescência e juventude na política educacional, como é que existe, qual é essa atenção, né? E, novamente, como é que as políticas se apropriam do tema da juventude e da adolescência de uma maneira muito particular, né? Então, é uma contribuição bastante importante. O terceiro, que é Experiências, Percepções e Expectativas dos Estudantes na Escola Gerencialista do Estado de São Paulo, que é um artigo meu, da professora Rúbia, professora Márcia e do Marcelo. Marcelo, queria destacar a professora Rúbia, que foi também pesquisadora, era doutoranda à época, agora já defendeu o doutorado, e o Marcelo, que era estudante da graduação, que incorporou-se na pesquisa, e hoje é professor da rede estadual. Né? Então, aí um sujeito que olha a política hoje de um outro ponto, né, como professor da rede. E esse artigo, então, a gente construiu a partir das entrevistas que nós fizemos com estudantes que tinham ocupado as escolas em 2015 e alguns em 2016. Né? Então, aí uma pesquisa exatamente pensando como é que esses sujeitos pensaram a política educacional, que eles vivenciaram naquele momento e sobre a qual eles se organizaram, né? Então, essa é um artigo exatamente sobre isso. Depois, um outro artigo que é o conceito de vida, o conceito de projeto de vida na política curricular, que é um artigo meu, do professor José Alves, do Rafael Bueno, também professor da rede, e do professor Silvio Carneiro, da Federal do ABC, sobre a disciplina Projeto de Vida que tinha sido introduzida em 2019. Né? Então, ela estava começando a implantação do que a gente verificou que era o começo da reforma do ensino médio. Então, antes da reforma se apresentar exatamente desenhada na rede, ela foi antecipada pela introdução do projeto de vida, tecnologia e eletivas, mas aqui a gente analisa só o projeto de vida. Né? Então, é um aspecto particular da política educacional pensada sobre como os estudantes devem projetar a sua vida. Né? Então, é um artigo exatamente sobre isso. O próximo artigo é Experiências Formativas no Contexto do Novo Gerencialismo, reflexões dos estudantes que lutaram contra a reorganização da Escola Paulista, que é da professora Rúbia e do professor Leonardo Kroschik, que é professor do Instituto, também membro da rede, e aí, a partir uma análise a partir de dentro das ocupações, pensando as performances das ocupações, como elas dialogaram com a política educacional. Né? Então, é um outro artigo sobre o processo de ocupação. E o último, que é Experiências e Processos Sociais nas Ocupações Secundárias de São Paulo, que esse é sozinho, da professora Rúbia, em que ela vai analisar as ocupações no contexto de movimentos estudantis e movimentos juvenis daquele período. Né? Então, dialogando com teorias dos movimentos sociais, com teorias da juventude e etc. E os dois últimos textos finais, que é Agarrar a Utopia com as Mãos, que é do mais secundarista, e do Leonardo Ribeiro, que é Quem ri por último, ri infinitamente melhor. Então, é um outro texto de um secundarista refletindo sobre o processo
de organização e luta dos estudantes no ensino médio. Eu achei muito interessante uma política educacional em que lide com como os estudantes devem projetar a sua vida. Como foi assim? O que a senhora pode dizer sobre isso, professora? Qual a sua crítica sobre essa política? Então, essa disciplina especificamente ela está dentro do contexto, no estado de São Paulo, de um projeto, de um programa que se chama Inova Educação, que começou em 2019, com a introdução de 3 disciplinas, né? Projeto de vida, tecnologia e de disciplinas eletivas. A questão aqui é que já existia, no campo educacional, inclusive, uma longa bibliografia, no campo da psicologia social, por exemplo, sobre o que significaria projeto de vida, né? Não só de juventudes, mas também de populações adultas, que é como eu avalio, interpreto a minha história, como é que ela está relacionada à história geral, como ela está relacionada a um período histórico, quais são as condições que eu posso intervir nessa sociedade, e intervindo nessa sociedade, como é que eu posso organizar a minha vida e quais são os desejos de onde eu posso me inserir de maneira a contribuir não só comigo, mas também socialmente. Essa bibliografia toda, ela foi absolutamente ignorada na implementação da disciplina Projeto de Vida. E o que foi trazido foi uma noção de autonomia e de protagonismo juvenil circunscrito apenas à ação estudantil dentro da política educacional da rede estadual. Então, era considerado protagonista aquele estudante que participava do grêmio que era organizado pela direção de escola. Mas não era considerado protagonista, ele era considerado um estudante desviante, aquele estudante que organizava uma manifestação contra a falta de merenda na escola. Então, a noção de protagonismo ela é muito restrita a um determinado tipo de ação que, na verdade, é heterônomo e não autônomo. E toda a literatura sobre o projeto de vida que dá sustentação para esse projeto, que depois se desdobrou na reforma do ensino médio, quando desdobrado na reforma do ensino médio, a gente consegue entender melhor a extensão do que significa o projeto de vida, né? Ou seja, é um projeto de inserção precária, limitada e controlada da juventude diante de um determinado projeto, que é um projeto de cerceamento político dessa mesma juventude. Então, o projeto de vida, quando a gente olha para o material, a gente percebe, por exemplo, que ele foi desenvolvido em grande medida em cima de pesquisas junto a empresários de qual é o tipo de funcionário que você gostaria de ter, em que os empresários dizem, olha, a técnica é importante, a prática é importante, o asseio pessoal é importante, a comunicação é importante, então você percebe o material didático escrito para isso, para dizer ao estudante como ele deve se comportar na empresa, como ele deve se vestir, como ele deve falar, como ele deve se vender, como ele deve escrever um currículo. E isso depois foi sendo desdobrado na política da reforma do ensino médio, tal qual a gente vê hoje, com todas as críticas que os estudantes fazem. Né? Então, esse texto trata disso, né? Da análise dessa proposta do projeto de vida, olhando também para o material didático que estava disponível na época. Na época que eu digo, no início da implementação. Agora, professora, logo que nós nos falamos a primeira vez, a senhora já comentou isso, e agora fica mais claro que fica muito difícil essa escola atender à expectativa dos estudantes, né? Que, aliás, é o tema de outro artigo que a senhora assina no livro, em conjunto com outros professores, que é Experiências, Percepções e Expectativas de Estudantes na Escola Gerencialista da Rede Estadual Paulista. Os alunos estão muito insatisfeitos, professora? Fica difícil para eles se manterem na escola? Absoluta. Então, eu acho que tem
a gente tem que pesar algumas coisas aí, João, senão a gente acaba no discurso, parece que a gente concorda com o que dizem os reformadores, né, do ensino médio. De fato, eles estão descontentes com a escola, mas os estudantes desejam estar na escola, essa que é a questão. Mas a escola ela não é o único espaço possível, né? Então, muitas vezes os estudantes criticam a necessidade de estar na escola durante 7 horas ou 9 horas, no caso das escolas integrais, porque eles dizem que essa escola não nos permite uma variedade de espaço físico, inclusive, para que a gente permaneça bem durante 9 horas num lugar em que tem sala de aula e uma quadra. Não tem laboratório, não tem um local para descanso, não tem um parque, não tem uma área verde, não existe. Né? Então, 200 dias letivos de sala de aula e uma quadra, para quem é jovem, é um espaço bastante árido, né? E eles também percebem a necessidade de estar também em outros espaços, com cursos, com artes, com etc. Então, a gente percebe que não tem esse diálogo, a escola não dialoga com esses espaços juvenis também. Por outro lado, o que a gente vê no artigo, eu quero estudar com um professor que eu consiga aprender com ele. Então, a necessidade de uma formação docente sólida para que o estudante compreenda que ali ele está, de fato, aprendendo, né? E um outro elemento muito importante que a gente capta nas entrevistas é que eles querem agir autonomamente na escola. Então, há uma crítica muito grande sobre o aspecto de uma democracia muito falha na escola, né? Ou seja, estudante, você precisa participar, e você precisa participar dessa forma, e o jeito como você participa é assim, e a sua ação vai até aqui. Então, isso não é democracia para o estudante, né? Se é que é para alguém, o estudante localiza que isso não é democrático, que ele não está de fato participando, né? Ele está, na verdade, engrossando uma forma restrita de estar num determinado espaço público e não construindo propostas efetivamente e coletivamente. Então, esse é um elemento que aparece bastante nas entrevistas, né? E se a gente olhar para as últimas notas, né, que a Rede Escola Pública lançou, tanto sobre escola integral quanto sobre a reforma do ensino médio, a gente percebe, por exemplo, que mais de 80% dos estudantes estão descontentes com os itinerários formativos. Então, aquilo que já estava presente lá nas ocupações se aprofundou agora. Aquele descontentamento, né, de não poder, de fato, desenhar os caminhos, ter um processo de participação efetivo, se aprofunda agora. Né, porque nem a possibilidade de escolher entre um ou outro itinerário, os estudantes afirmam que eles não têm. Né? Então, se antes o problema era a gente quer falar sobre os caminhos possíveis, agora eles estão dizendo que nem escolher os caminhos dados eles não podem. Né? Então, ou seja, o aspecto democrático foi mais restringido ainda agora do que antes. Então, a gente pode dizer que, do ponto de vista democrático, a escola piorou. Uma última pergunta, professora. Essa já um pouco fora da pesquisa, pouco já fora da pesquisa. E a atual gestão segue a mesma baliza? A atual gestão da Secretaria Estadual de Educação? Então, não. Desse ponto de vista, não é o mesmo grupo, né? Não é o mesmo grupo que dirige a secretaria. E, nesse sentido, tem mudanças importantes, mas, infelizmente, a gente pode dizer que dos elementos que a gente olhou para a pesquisa, essa alteração ela é para muito pior. E por que a gente está dizendo isso? Porque se antes a gente estava cerceado por um currículo voltado para uma noção de protagonismo limitada, né, para uma noção de formação da juventude para a precariedade do trabalho, e uma dominação muito grande sobre as formas de estar na escola e de estar no mundo, né? Ou seja, como você vai desenhar e controlar o comportamento do jovem, agora tudo isso tem acontecido e se aprofundado pelo uso das plataformas. Então, o estudante ele vai até a escola para abrir uma plataforma, assistir uma aula elaborada por uma pessoa que não é seu professor ou sua professora, mas uma empresa que cria os slides da plataforma,
ele realiza uma atividade obrigatória na plataforma, e tudo isso é controlado pela Secretaria de Educação, que obriga as escolas a abrirem as plataformas, violando, né, a liberdade de cátedra dos professores e pressionando os professores e os estudantes para que acessem essas plataformas, sob pena do diretor da escola ter cessado a sua designação na direção, ou seja, para que ele seja retirado da direção da escola. Então, é uma política de gestão por estresse, e é uma política de gestão sobre o controle direto da secretaria, passando pela direção de escola, obrigando, então, que os professores participem disso, que é nada mais, nada menos do que a venda das aulas para plataformas privadas de criação de conteúdo. Então, a gente pode dizer que a gente deu um passo grande na direção da desescolarização dentro da própria escola. Então, a pergunta que a gente ainda não sabe responder, mas que a gente tem acompanhado, é quanto tempo os estudantes vão aguentar viver sobre essa pressão, quanto tempo os professores vão aguentar viver sobre essa ameaça da Secretaria de Educação, que tem se comportado como um cão de guarda mesmo. Né? Então, a gente pode dizer que as relações nas escolas hoje estão bastante tensas, e não é em decorrência da indisciplina dos alunos, nem em decorrência da sua insatisfação com a escola, mas em decorrência de uma política que os obriga a ter uma aula que foi modernizada, mas que, em grande medida, do ponto de vista técnico, em muito se parece com os telecursos que a gente tinha nos anos 80. Né? Abrir uma tela, clicar nas opções e dar a tarefa por concluída. Bom, professora, desse cenário, o que eu vejo de positivo é que a Repu está organizada e pesquisando, não é? Sim. Daí o que eu vejo, sem dúvida. Então, fica um convite para conhecer os livros da coleção, para acompanhar o lançamento do último livro, que é Ensino Médio em Luta, Ensino Médio e Juventude em Luta, mas também uma confiança de que os professores, as professoras e os estudantes e as suas comunidades estejam organizados para defender o projeto de educação que temos, que um setor grande não concorda com esse tipo de organização da escola e esse tipo de educação, e que a gente possa defender a escola pública para todos e todas. Né? Então, a gente, como pesquisadores, estamos juntos, as pesquisadoras estamos juntos, mas fundamentalmente é pela organização das comunidades que a gente acredita que isso poderá ser alterado. Muito bem. Professora Débora, muito obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço, João. Muito obrigada. Desde já eu estendo aqui o convite para que os autores, para que outros autores da coletânea participem aqui da nossa entrevista, e até o lançamento, que vamos anunciar em breve. Até mais. Muito obrigada, João.